boa noite. Meu nome é Lucinéia. Eu vou falar para vocês o tema A Linguagem na Vida da Criança. Esse foi o tema do seminário que foi escolhido para ser apresentado para vocês. O resumo. Vou falar para vocês um pouco sobre o resumo. O presente artigo foi produzido a partir de fontes bibliográficas, as quais nos forneceram subsídio para uma discussão sobre o papel da linguagem verbal no processo de desenvolvimento das funções psicológicas da criança. Nesse sentido, partimos da análise do processo evolutivo da mente da criança, tendo como aporte teórico o pensamento de Vygotsky. Assim, iniciamos o texto apresentando o gênese dos conceitos infantis, situado à escola local, indispensável para a sistematização desses conceitos. E vou falar um pouco para vocês sobre a introdução. A linguagem da infância é especialmente importante, pois a principal forma pela qual as crianças podem se conectar com os outros é entender o mundo ao seu redor. A linguagem é mais que apenas uma forma de se comunicar. É também um meio fundamental para a expressão emocional. E através da linguagem, as crianças aprendem a identificar e nomear suas emoções, que pode ajudá-lo a não só desenvolver uma compreensão, mas uma profunda de si mesma, mas seus relacionamentos com os outros. As crianças, desde o momento do seu nascimento, envolvido por um universo de linguagens, palavras usadas principalmente com os objetivos de mostrar sentimento e carinho, sentido pela mãe, pelo pai, pela tia e os avós, por todos aqueles que usam palavras para se comunicar com a criança. Esse foi um pouco da introdução para vocês. Agora eu vou falar sobre a fundamentação teórica um pouco. Nesse processo de aquisição, a linguagem verbal vai se exigindo da criança à medida em que as palavras são pronunciadas por ela, para se designar objetos que nem sempre correspondem ao significado da palavra. E nesse clima, a descoberta que as palavras passam a fazer parte do vocabulário infantil e um permanente movimento, como se ressalta. Vygotsky, 2000, página 91, seguimos a história de uma palavra quaisquer. O idioma, veremos por mais surpreendente que possa aparecer à primeira vista, que o seu significado se transforme, exatamente como acontece com o pensamento infantil. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os materiais e métodos. Para obter o resultado desse trabalho, descrito no objetivo geral, que é analisar a linguagem e o desenvolvimento da vida da criança, foi utilizada a metodologia qualitativa com a pauta e a pesquisa bibliográfica, na análise comportamental e o desenvolvimento infantil. Segundo Ristos, 1991, a pesquisa qualitativa, especialmente válida em situações em que evidenciam a importância de compreender os aspectos psicológicos, cujos dados podem ser coletados de modo a completar os outros métodos devidos à complexidade que encerra o exemplo da compreensão de atitudes, motivações, expectativas e valores. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os resultados e discussões. Todas as formas da linguagem têm uma riqueza muito importante e impossíveis trabalhos com a educação infantil possibilitam uma gama de novas vivências, de novas experiências, que amplia a vivência, repertório cultural das crianças, oportunizando a diversas interações dela, como as obras e os materiais utilizados com seus pares. E diversas vezes nos educadoras, nos
Nos empreendemos rotina idealizada como atividade de proposta a crianças idealizada em em desconstruir isso e acaba sendo a caminho difícil, porém é necessário, é fundamental inovar o ensino que seja lúdico como diversas formas de linguagem que estão presentes na vida da criança, tendo como exemplo a linguagem musicais, plásticas, corporal, dramática e oral. Vou falar para vocês um pouco da conclusão. Tivemos intenções deste artigo apresentar a contribuição de comunicação da criança, mas além da comunicação ocorrida no cotidiano infantil. Procuramos evidenciar a contribuição da comunicação sistematizada no espaço escolar, possibilitando uma análise mais detalhada de como processar a formação do pensamento da criança, pois, na nossa compreensão, todo ato de comunicação procede a um ato de pensamento todo, compreensão do pensamento todo. Pensamento mais bem elaborado conduz uma comunicação mais organizada, conforme anuncia o estudo sobre gênese dos conceitos. Esse foi um pouco da conclusão para vocês. E o restante é as referências. Vou passando aqui para vocês verem as referências certinho. E isso foi o meu trabalho, né? Muito obrigado a todos e uma boa noite, então uma boa tarde ou um bom dia, não sei a horas que vocês vão ver essa apresentação.